A Comissão Especial da PEC da Anistia deve retomar a votação da proposta que concede perdão a partidos políticos na próxima terça-feira. Para comentar sobre a expectativa em relação à análise dessa proposta, conversamos agora aqui no Jornal da Manhã com a Luciana Nepomuceno, que é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutora Luciana, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia para a nossa audiência, prazer estar aqui com vocês. Com a análise da senhora, doutora, sobre essa proposta da PEC da Anistia. Vitor, eu falo que o nome da PEC está equivocado. Essa PEC tinha que ser chamada de PEC do engodo, PEC do retrocesso, a PEC do golpe. Porque, de fato, o texto original dessa proposta de alteração da Constituição seria a alteração de uma outra emenda constitucional, que é a emenda 117, que já anistia os partidos políticos, ou seja, já prevê o perdão aos partidos que não tenham aplicado dinheiro nas candidaturas femininas e de pessoas pretas. O que essa alteração da Constituição, que essa PEC, chamada de anistia, propunha no texto originário era estender esse período de anistia, porque ele ia até as eleições de 2020, então agora, nessa proposta, estenderia até 2022. O que aconteceu? Tivemos uma única audiência pública e o relator apresenta um texto substitutivo. E dos males, o menor é a extensão da anistia. Continua anistiando os partidos políticos que não investiram nas candidaturas de mulheres, nas candidaturas de pessoas pretas, mas foi muito mais além em termos de retrocesso. Esse texto substitutivo, e que vai ser o que vai ser votado provavelmente na terça-feira, ele exatamente acaba com a obrigatoriedade dos partidos políticos inserirem cotas de gênero nas suas listas partidárias. Nós tivemos, em 2009, uma alteração da lei das eleições que mudou o verbo utilizado na lei. Até então, a lei previa que os partidos tinham que reservar vagas nas listas para as mulheres. Então, o que acontecia? O partido, ele simplesmente podia apresentar uma lista de candidaturas composta exclusivamente por homens, bastando alegar que as vagas para as mulheres estavam ali reservadas. Em 2009, tivemos a alteração da lei das eleições e substituiu-se a possibilidade de reserva para a obrigatoriedade do preenchimento. Então, surgiu-se a obrigação de todos os partidos políticos disputarem com a cota. Essa proposta de alteração agora da Constituição, ela volta para o texto originário anterior à Lei 12.034, que é exatamente permitindo que os partidos reservem vagas destinadas às candidaturas femininas. E por que eu ousei aqui de denominá-la PEC do engodo, PEC da fraude? Porque ela vem agora trazida na grande mídia como a PEC que vai reservar cadeiras para as mulheres nos parlamentos. Ela traz a previsão, sim, de que nas eleições do ano que vem, eleições de 2024, as mulheres teriam 15% reservados, de assentos reservados, e esse percentual aumentaria para as eleições de 2026 para 20%. Então, a princípio, poderia se pensar, excelente, as mulheres sempre lutaram por reserva de cadeiras, isso resolve o problema? Não, de forma alguma. Primeiro, da forma como foi disciplinada, está disciplinada nesse texto substitutivo, essa reserva de cadeiras. É um teto máximo. Nós criamos um teto de vidro agora para as mulheres. Por quê? Se eu tenho reserva de 15%, isso não vai assegurar uma participação maior das mulheres do que esse percentual. E vamos lá, nós temos hoje na Câmara Federal 18% de representatividade feminina. Por que assegurar um percentual aquém daquele que nós já conseguimos em termos de Câmara dos Deputados?
E depois que prevê o percentual dos 20%, não há mais gradação. Isso significa que essa norma, se aprovada, ela pode representar uma ineficiência para o objetivo que é a reserva de cadeiras, fomentar a participação das mulheres e das pessoas pretas na disputa eleitoral, no cenário político eleitoral. E aí eu vou fazer uma ligação com a previsão também que a PEC traz, desse texto substitutivo, da não obrigatoriedade mais da cota de gênero. De que adianta você reservar nos parlamentos assentos para as mulheres se os partidos políticos não serão mais obrigados a preencher as suas listas partidárias, os seus registros de candidaturas com ambos os gêneros. Então, é simplesmente, como eu digo sempre, o canto da sereia de que essa PEC seria benéfica às mulheres e às pessoas pretas. Kobayashi, a sua pergunta? Bom dia, doutora Luciana. Muito bom te ver aqui também no Jornal da Manhã. Pelo que eu entendi, a PEC tem um projeto que parece favorecer as mulheres, mas que, na verdade, limita e restringe a participação das mulheres na política, segundo a sua explicação. Eu queria saber como é que você tem acompanhado os movimentos, a repercussão, a reação da sociedade em relação a isso. Nós temos já visto algum movimento contra a PEC, em especial pelas entidades que defendem a valorização, a maior participação das mulheres na política? Kobayashi, prazer estar aqui também no programa agora de manhã. E vou dizer para você, o que eu tenho fomentado é exatamente o debate. Porque o debate público, que tem um assento próprio, que seriam as audiências públicas, ele não existiu. O texto originário, ele teve uma audiência pública. Agora, esse substitutivo, que tem conteúdo autônomo para uma outra PEC e não para essa 9, ele não foi submetido ao debate público. Então, é necessário que não haja essa votação na terça-feira para que exatamente a sociedade, que nós estamos falando aqui de uma proposta de alteração da Constituição, cujo destinatário é ao povo, é o cidadão e a cidadã. Não houve esse debate. E nós, na Abradep, exatamente ontem, tivemos uma reunião com esse mote: fomentar o debate dessa PEC, dos perigos para a representatividade dos grupos minoritários nos parlamentos que essa PEC representa. E podendo, inclusive, trabalharmos junto com o Conselho Federal da OAB nesse sentido, para que haja essa interlocução urgente com a Câmara Federal, no sentido de barrar o avanço dessa proposta de emenda à Constituição. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã a doutora Luciana Nepomuceno, advogada, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Obrigado, doutora, pela presença. Bom final de semana. Eu que agradeço, um excelente final de semana para vocês.